Nós estamos aqui em Presidente Bernardes, no interior do estado de São Paulo, numa área onde será feita uma reforma de pastagens. E o Pedro vai explicar para a gente por que é necessária essa reforma aqui nessa área. A reforma ela é necessária quando a gente tem alguns aspectos, como no caso, anteriormente era uma pastagem cultivada com a cultivar marandu, braquiária brisanta, e que foi totalmente infestada pelo gramão, por joá, que seria uma planta daninha, por arranha-gato, que também é uma planta infestante. Então, quando a gente tem todas essas características, pouco estande de planta desejado, infestação por outras invasoras, ataque de pragas como cupins e formigas, que é o nosso caso aqui nessa propriedade, se torna mais viável economicamente a reforma do que a recuperação. Então, dentro da reforma, a gente vai estar citando aí alguns aspectos de quais são as operações que devem ser realizadas para a gente ter uma boa reforma da pastagem. A primeira etapa seria a arromeação. A arromeação tem por finalidade eliminar toda a cultura anterior. O segundo passo da operação seria a gradagem, ou seja, depois que foi feita a arromeação, a gente tornar a passar uma grade é fundamental, porque o passo mais importante seria o controle da pastagem existente, ou seja, dessas plantas daninhas, dessa infestação, desses cupins, seria o controle desses materiais aí. E isso daí se torna viável através da arromeação, tendo uma maior eficiência com a gradiação, porque aí você consegue estruturar ainda mais o seu solo, desestruturar todo o sistema radicular, tendo um controle muito eficiente, ou seja, você elimina quase 100% da pastagem anterior. Seria bom a gente lembrar e ressaltar que toda a estrutura de solo necessita de uma conservação. Então é justamente nesse passo, na segunda etapa, que seria durante a gradagem, que a gente necessita de fazer o levantamento das curvas de níveis, entrar com os terraceadores, certo? Para levantar os camaleões, para que a gente tenha aí uma conservação do solo, para que um excesso de chuva, alguma intempérie climática venha a prejudicar as etapas subsequentes. E também é justamente nessa hora que a gente deve entrar com a correção do solo, com o calcário, porque logo em seguida entraria o tombador, certo? Então, para a gente ter um aproveitamento melhor do calcário no solo, como é um elemento de pouca mobilidade, é justamente antes do tombamento que a gente entra com a correção do solo. O terceiro passo na reforma da pastagem seria o tombamento, ou seja, entrar com o tombador, seja o de aiveca ou de disco. Isso daí tem a finalidade, a função de revolver toda a estrutura do solo, pegar todo esse material que já secou e inverter, jogar ele para baixo. Isso daí você está aumentando o teor de matéria orgânica no solo e também está controlando, tendo uma eficiência muito grande no controle da sementeira que esses materiais aqui produziram. Então você está jogando tudo isso daí para baixo, ou seja, numa profundidade que ele não vai ter a indução, a germinação, ficando bem mais fácil a gente proceder um plantio futuramente. Bom, Pedro, agora cumpridas essas etapas na reforma da pastagem, a gente vai agora para o quarto passo. Qual seria esse quarto passo? O quarto passo seria nivelar o terreno. Então é necessário que se faça um nivelamento da área e a gente entraria com a grade niveladora. Sem nenhum problema, ela entra, corre bem, anda fácil, o trator vai muito bem numa terra que já foi tombada. Justamente a função realmente dessa niveladora seria ajeitar o terreno, já descompactar, seria já dar uma destorroada nos torrões que sobraram da inversão desse solo através do tombador, deixando o terreno já próximo do ideal do recebimento da semeadora. Bom, Pedro, e agora, para concluir esse processo de preparação do solo, o que é que deve ser feito? O quinto e último passo, dentro do preparo do solo, seria a última nivelagem. Essa última nivelação, ela deve ser feita, de preferência, arrastando um toco atrás do implemento, para que, após os discos destorrarem bem o terreno, deixar ele bem aprumado, bem nivelado, esse torrão tem a finalidade de destorroar ainda mais, deixando o solo nas condições mais adequadas para o recebimento da semente.